Bem-vindos ao nosso canal, Assembleia de Deus de Trajão. Ouça a inspiradora mensagem do pastor Aldir Luca. Glória a Deus. Lucas capítulo 2. E a partir do versículo 1. Amém? Encontramos? Glória a Deus. Glória a Deus. E diz assim a palavra de Deus: e aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirénio governador da Síria, e todos iam se alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galileia também José da cidade de Nazaré à Judeia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era dona da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis que aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E até aqui a palavra de Deus. Amém. E o Natal fala-nos acerca de nascimento, é o que a palavra quer dizer, e começa a ser comemorado no quarto século da nossa era. E, irmãos, a comemoração do Natal, como nós sabemos, é uma comemoração à escala mundial e que já leva vários anos de comemoração. E eu estava a pensar, irmãos, eu acredito que todos nós já perdemos alguém de quem nós gostávamos bastante. E eu acredito que, se calhar, a maioria, em relação àqueles que perderam alguém que amavam bastante, recordam-se do dia de aniversário dessa pessoa. Há aqui alguém que se recorda do aniversário? Eu recordo do aniversário do meu pai. 15 de maio era o aniversário do meu pai, e o meu pai tinha um prazer muito grande no seu aniversário. O prazer dele não era receber prendas, o prazer dele era pagar um jantar ou um almoço à família, o que também era um grande prazer para o seu filho. Como vocês veem, eu fui muito bem educado pelo meu pai. Então era um grande prazer ele juntar à mesa a minha irmã, o meu cunhado, a Cláudia, eu e as crianças. Aquilo dava-lhe um grande prazer. Há 6 anos ele partiu para o Senhor e nós nunca mais comemoramos essa data. Nós não comemoramos a data daqueles que morreram. Nós comemoramos o Natal porque aquele que entrou na história há 2000 anos atrás está vivo. Por isso nós continuamos a comemorar. Amém? Tem lógica para vós? Nós comemoramos porque Ele está vivo. Ele entrou na história, Ele andou sobre esta terra, Ele foi uma cruz, mas ao terceiro dia
Ele ressuscitou e Ele vive para todo sempre. Amém? E então nós comemoramos o facto de Ele ter entrado na história da humanidade por causa da nossa vida. Amém? E eu agora queria pensar acerca de algumas lições do Natal para a nossa vida. E eu queria pensar na primeira lição que o Natal nos mostra, que esta passagem da palavra nos mostra. Irmãos, e nós estamos a viver um tempo em que nós estamos a ver o número dos casos de Covid cada vez mais a aumentar. Eu não é? Eu agora estava a falar com o pastor acerca da programação da igreja para o próximo tempo. O pastor está a ter essa visão da parte de Deus, não é? E eu estava a pensar que para março vai fazer 2 anos que a gente já anda com esta brincadeira. Vai fazer 2 anos. E nós pensando que com a vacina o problema iria ficar resolvido, não é? Nós pensávamos que com a vacina que a resolução já estava completamente resolvida, vamos dizer assim, e nós continuamos com a mesma situação e nós parece que estamos a viver uma situação descontrolada. Parece que estamos a viver uma história com isto do Covid, parece uma situação descontrolada. Eu quero te dizer em nome de Jesus, a primeira lição do Natal é que Deus está no controle de todas as coisas. Nada está descontrolado. Deus está no controle de todas as coisas. A palavra de Deus diz-nos, e nós sabemos que Jesus era de onde? Qual era a terra dele? De Nazaré. Era ou não era? Jesus, o Nazareno. E então José e Maria habitavam aonde? Segundo o que está aqui escrito no texto, Nazaré. A palavra de Deus diz que ele nasceu aonde? Em Belém. Porquê? Porque César Augusto fez um decreto. Aquele que era o imperador do Império Romano, o homem provavelmente mais poderoso de todo o mundo, daquela era, daquele tempo, cria um decreto, e um decreto, irmãos, que nem era muito normal, e continua a não ser muito normal. Nós, quando vamos se recensear, nós, quando vamos tratar acerca da nossa documentação, onde é que nós se dirigimos? À nossa área de residência atual, não é? Agora, ir ao local onde nós nascemos, não tem um bocado de lógica, mas Deus tinha tudo no controle. Deus queria que Jesus nascesse aonde? Em Belém. Porquê? Porque estava profetizado. Amém. Então Deus mexeu no coração de um homem que não era crente, César Augusto. Deus toca no seu coração e Deus muda o seu coração para que ele criasse um decreto. Reparem que a palavra de Deus diz que Maria estava em final de tempo. Qual seria o homem que queria fazer uma viagem sem carro, sem todas as comodidades que nós temos nos nossos dias, não é? Uma viagem de aproximadamente 140 ou 150 quilómetros, a penantes ou de burro. Quem é que iria fazer uma viagem dessa? Só iria fazer porque foi obrigado, porque Deus obrigou, porque estava escrito que iria ser assim. E Deus está no controle das situações, irmãos. Deus está no controle das situações. A palavra de Deus diz que, lá em Gálatas, no capítulo 4 e versículo 4, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. O que é que isto quer dizer? No tempo certo. Deus tem tudo debaixo da sua mão. Deus controla todas as situações. A tua vida está controlada por Deus. Essa situação do coronavírus não está descontrolada. Deus está no controle. Amém. Não há nada que esteja a acontecer na tua vida que Deus não tenha o pleno controle da situação. Amém. Aquele que escreveu o livro da história e que iniciou o livro da história irá ser Ele sempre o autor de toda a situação. Amém. Está escrito e irá acontecer. E Ele tem o livro da história na sua mão. A palavra de Deus, irmãos, diz-nos lá em Miqueias, no capítulo 5, 700 anos antes de Jesus nascer. Capítulo 5. Diz-nos assim a palavra de Deus: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá,
de ti me sairá o que será Senhor em Israel. Vai ser aí que ele vai nascer. E eu quero que seja aqui. Olha, é uma cidade pequena, entre milhares em Judá, mas fui eu que escolhi, vai ser aqui que eu quero. E a palavra de Deus diz que ele também, diz lá em Isaías, 700 anos antes, que escolheu que fosse através de uma virgem. E foi através de uma virgem. Porquê? Porque ele tem o controle da situação, irmãos. Ele tem o controle de toda a situação. Amém. E ele às vezes, irmãos, permite que o diabo faça algumas coisas. Vocês imaginem Deus a controlar o diabo como um cão, e ele com uma coleira, e ele vai dando alguma trela, mas ele tem a trela na sua mão. Deus controla completamente o diabo. Pastor, como é que você chega a esta conclusão? Chega através da Bíblia. Chega através, por exemplo, do diálogo que Deus tem com o diabo em relação a Jó. Como é que Deus diz a Jó? Como é que Deus diz ao diabo? Desculpem. Olha, como é que é? Queres tocar em todas as posses dele? Tu estás a dizer que ele me adora e que ele é fiel a mim por causa das coisas que tem? Então é assim, queres tocar nas coisas dele? Podes tocar nas coisas dele. É até aqui. E eu digo que é até aqui. Entretanto, o diabo volta atrás de Deus e vira-se e diz assim: não, mas se eu lhe tocasse na saúde, eu já lhe tirei tudo, mas se tu permitisses que eu tocasse na saúde, e o que é que Deus diz? Agora vai ser até aqui, e eu é que digo até onde é que vai. Olha, não o podes matar, podes trazer-lhe doenças, mas não o podes matar. O que é que nós vemos com esta história? Que Deus tem o controle absoluto sobre o diabo. Deus tem o controle sobre todas as situações. Nada está descontrolado. O Natal nos mostra que Deus está no controle, glória a Deus. É a primeira lição do Natal. Deus está no controle. Quando tu pensas que as coisas estão descontroladas, crê que o Senhor tem tudo debaixo da sua mão. E Ele já escreveu como é que a história iria terminar, glória a Deus. Amém? E vai-se cumprir. E vai-se cumprir. Amém? Essa é a primeira lição do Natal. Eu queria que olhássemos para outra lição do Natal, no mesmo texto lá em Lucas. No versículo 6 e 7. Diz assim, lá em Lucas, capítulo 2, e diz assim a palavra de Deus. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. Maria iria dar à luz em Belém, e deu à luz em Belém. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Irmãos, esta é a altura de maior consumismo no mundo. É ou não é? Uns dizem que é a festa da família. Nós vemos que há bastante consumismo. As pessoas compram bastante prendas. As crianças, por exemplo, ficam ansiosas com a noite do Natal por causa das prendas. E muitas vezes, irmãos, tanto no Natal como na nossa vida, Jesus fica de fora. Não há espaço para Jesus entrar. Estão a compreender? A palavra de Deus diz que Ele não teve lugar na hospedaria. E será que Ele tem lugar no nosso Natal, no centro dos nossos corações? Ele é a razão do nosso Natal. Será que Ele tem lugar no teu coração? Ele encontra lugar no teu coração diariamente? Será que tu o buscas diariamente? A palavra de Deus diz que aquele que era o Criador, o Salvador, que nasceu em Belém, que tem o controle de toda a história e escolheu nascer ali, que nasceu naquele local e havia lá uma hospedaria, ou várias hospedarias, e não houve lugar para ele naquele lugar, não houve lugar para Jesus. E tantas vezes que não há lugar no coração de pessoas, e muitas delas até vêm aos bancos da igreja. Quantas vezes pessoas se queixam que não ouvem a voz de Deus, que não têm experiências com Deus,
que não sentem a Deus? Será que Jesus está do lado de fora ou Ele tem liberdade para entrar? É Ele o centro do teu Natal? É Ele o centro do meu Natal? O que é mais importante no nosso Natal? Os pratos que nós vamos comer, e contra isso não estou, é as prendas. O que é que nós nos alegramos? Porquê é que esta data é tão especial para nós? Porque o nosso Salvador entrou na história. Ele quis entrar na história. Por causa da tua vida e por causa da minha vida. Ele se importou com a tua vida e com a minha vida. E Ele veio a esta terra. E Ele foi tentado. E Ele sofreu. E Ele foi uma cruz. E Ele foi esmagado naquela cruz. Por causa da tua vida e por causa da minha vida. Então no teu dia a dia, onde é que tu o colocas? Há espaço para Ele no teu coração? Há espaço para Ele para as decisões da tua vida? Há espaço para Ele para ser o Senhor da tua vida? Aquela hospedagem perdeu algo para ficar na história. Eu não é, irmãos. Tanta e tanta gente que vai a Israel e vai ver todos os locais importantes por onde passou Jesus. E eu também não sou nada contra isso, desde que não haja veneração. Não sou nada contra isso, mas inúmeras pessoas, se calhar algumas estão aqui nesta noite que já tiveram o privilégio de ir a Israel. Eu gostava de um dia poder ir e saber esses locais todos, Monte das Oliveiras, conhecer o Rio Jordão, conhecer lá várias situações de passagens da Palavra de Deus. E se calhar aquela hospedagem, se houvesse lugar para Jesus entrar, também teria ficado na história. Se calhar milhares e milhares de pessoas ao longo dos anos iriam ver aquele local. E aquele local ficou fora da história, porque Jesus não entrou lá. Porque eles não permitiram que Jesus entrasse. Porque havia coisas mais importantes para eles. Porque havia pessoas mais importantes do que Jesus. Amém? Glória a Deus. 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 Irmãos, este Jesus veio à humanidade para nos dar uma segunda, uma terceira, uma quarta, e uma quinta e uma sexta oportunidade. Basta tu te arrependeres. Amém? Sabem, Jesus não se incomoda com a tua situação. Jesus não se incomoda com a minha situação. A partir do momento em que nós clamamos para Ele entrar, a partir do momento que nós o convidamos para Ele entrar, a tua situação não incomoda a Jesus. A tua situação ou a minha pode incomodar alguns dos nossos irmãos, mas Jesus não incomoda. Sabem porquê? Sabem o que é que eu encontro aqui no texto? Eu encontro que aquele que é o Criador de todas as coisas, aquele que é o Senhor da história, aquele que é Rei e Senhor, permitiu-se entrar numa manjedoura, num local sujo, que cheirava mal. Têm dúvidas que cheirava mal aquele local? Eu já criei patos, coelhos, galinhas, perus. Eu sei do que é que eu estou a falar. E por muito que se limpe, há cheiros característicos que ficam no local. Por muito que se limpe, esses sítios nunca se equiparam à nossa sala ou ao nosso quarto. Estou a dizer alguma verdade ou alguma mentira? Mas Jesus permitiu-se ir àquele local. Jesus permite-se ir à tua vida, independentemente das circunstâncias que tu chegaste aqui nesta noite. Ele permite-se. Se tu desejares que Ele entre, assim como Ele entrou nesta manjedoura, que foi o único local onde Ele foi desejado, acredita que Ele vai entrar. E Jesus vai nascer nesse lugar. E Jesus vai entrar e vai lavar e vai purificar. Glória a Deus. Não havia nenhum lugar em Belém tão sagrado como aquela manjedoura. Amém? Concordam comigo? Aquilo que era santo estava ali. Ele santificava o lugar. Amém? Glória a Deus. Ele influenciava aquele lugar. Amém?
E Ele pode fazer o mesmo na tua e na minha vida. Amém? Se nós precisarmos da sua ação, eu sei como é que Ele entrou no meu coração. Eu sei a obra. Eu sei como é que eu estava. Eu estava como esta manjedoura. Algo que cheirava mal. Algo que não tinha as condições ideais. Mas Ele permitiu-se entrar. Amém? E Ele começou a arrumar o lugar. E a limpar o lugar, glória a Deus. E Ele pode e quer fazer o mesmo na vida daqueles que assim o necessitarem. Amém? Glória a Deus, irmãos. Que neste Natal, se há algumas situações na nossa vida que não estão limpas, que têm maus cheiros, permite que Jesus entre nesses lugares. Ele o vai purificar. Ele vai lavar. Há poder no sangue de Jesus. Amém? Jesus, através do seu sangue, purifica todo o pecado. Amém? Não há nenhuma situação, irmãos, não há nenhuma situação que Jesus entre e que não possa purificar, que não possa lavar. Amém? Eu esta semana estava a aconselhar uma pessoa das histórias mais, eu não sei o termo que é de dizer, mirabolantes, ou Irmã Paula, pode ser? Estou-me a rir, não tem graça nenhuma. Uma vida completamente desgraçada. Eu estava a ouvir e então eu lembrei-me de repente através de um hino. Maior é aquele que está sobre a nossa vida. E esse maior que está sobre a nossa vida, que limpa, que purifica, que transforma qualquer situação. Irmãos, há 2000 anos entrou na história da humanidade. Amém? E Ele é a razão do nosso Natal. Amém? Então, neste Natal, quando estiveres lá a comer aquilo que são os costumes da tua família, e nós, mesmo sendo portugueses e num país tão pequeno, mas temos costumes diferentes de casa para casa, come o que tiveres de comer. Quando estiveres a abrir os presentes, celebra, mas não te esqueças que a razão do Natal é Jesus Cristo. Amém? Que na tua casa Ele tenha sempre primazia, tenha sempre o primeiro lugar. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos ficar em pé, irmãos. Vamos orar.